E muito boa tarde para você. Estamos chegando com o Boletim Legislativo para te deixar por dentro do que acontece na Câmara e na nossa cidade. E hoje a gente fala sobre um assunto importante que tem despertado preocupação: as apostas online. Uma pesquisa mostrou que elas superaram os investimentos na Bolsa de Valores em 2023. Nós ouvimos especialistas que alertam sobre os riscos deste tipo de jogo. E com a chegada do inverno é comum reduzir o consumo de água, mas atenção, mesmo com temperaturas mais baixas, o risco de desidratação existe, principalmente entre os idosos. E ainda tem as vagas de emprego e também a previsão do tempo, então fica por aí. E a gente começa esta edição com dados impressionantes. 22 milhões de brasileiros, ou seja, 14% da população, fizeram algum tipo de aposta online em 2023. O número supera e muito a quantidade de pessoas que decidiram investir na Bolsa de Valores neste mesmo período. Para economistas, isso pode representar prejuízos para quem aposta e até para a economia do país. Agora, acompanhar os esportes não é só um sinal de paixão. A prática ganhou um novo significado: as apostas, um mercado cada vez maior no Brasil. Segundo a plataforma de gestão de dados DataHub, o setor registrou um crescimento significativo no país. Em agosto de 2022, eram 94 empresas no setor. No mesmo mês do ano passado, o número chegou a 221. As apostas esportivas nunca estiveram tão acessíveis. Com tantos sites e plataformas disponíveis e ao alcance da mão, se tornaram uma forma de passatempo, uma diversão momentânea. Acontece que esse universo é cada vez maior. E em 2023, o número de apostadores se tornou maior do que o de investidores na Bolsa de Valores brasileira. Segundo pesquisa da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 22 milhões de pessoas participaram de apostas online em 2023. O número representa 14% dos brasileiros. Nesse mesmo período, somente 2% da população investiu na Bolsa. Esse economista define esse comportamento como preocupante, porque tem impacto na arrecadação de imposto e no desenvolvimento econômico do país. Quando você deixa de investir na Bolsa de Valor, por exemplo, tem uma preocupação, porque a proposta da Bolsa de Valor é exercer um papel social. Por exemplo, você compra uma ação de uma empresa que está na Bolsa de Valor. Você está financiando os projetos de crescimento dessas empresas. Se essas empresas começam a crescer pelo dinheiro que a população coloca dentro dessas empresas, o que acaba repercutindo? Ela cresce, ela emprega mais pessoas, ela compra máquinas e equipamentos, ela movimenta a economia. No ano passado, foi sancionada a lei que regulamenta esse tipo de jogo. O texto definiu os critérios sobre tributação, monitoramento e fiscalização da atividade. Segundo esse advogado especialista em direito digital, a lei deixa claro o papel das plataformas e as responsabilidades dos apostadores. O jogo de azar é o que depende unicamente de sorte, ele é proibido no Brasil, ele é considerado uma contravenção penal desde 1941. Isso é diferente dessa lei das bets que fomenta os jogos eletrônicos. Eles autorizam esses jogos eletrônicos que nós temos visto na televisão, cujos resultados estão atrelados a um evento público notório conhecido, como, por exemplo, os placares esportivos, né? Então, ela não depende só da sorte, a pessoa tem como fiscalizar, tem uma transparência por trás da plataforma, até mesmo por questões de LGPD, né? É obrigado a trazer termos de uso, taxas de retorno, por exemplo, das apostas e as premiações que têm que ser publicadas. A regulação é uma aposta do governo para aumentar a arrecadação. Só nesse ano, a expectativa é que 2 bilhões de reais cheguem aos cofres públicos. Nos próximos anos, esse número pode subir ainda mais e alcançar a marca de 12 bilhões. O advogado explica que a própria lei cria formas de investir os valores arrecadados no desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos e inovação tecnológica. A lei das bets, elas vem para fomentar também, por exemplo, o uso de jogos no ensino, fomentar pesquisa e desenvolvimento envolvendo jogos eletrônicos.
entre outras questões. Mesmo com maior participação das pessoas e segurança nos pagamentos, o economista reforça: as apostas não podem ser encaradas como uma forma de investimento. Quando você coloca numa aposta online, jogos de bicho, regulamentado até fora do país, você pode investir tudo e perder tudo. Investimento não é só bolsa de valores, você pode investir no imóvel, você pode investir em títulos negociados pelo governo, até mesmo mais conservadores na poupanças, o CDB, por exemplo. E como nós vimos, a aposta é um jogo e não um investimento. O problema é que muita gente encara como uma maneira de ganhar dinheiro fácil e rápido. Resultado, fica no prejuízo e ainda corre o risco de ficar dependente. Isso mesmo, o acesso fácil a esses aplicativos e plataformas de apostas pode favorecer o vício. O repórter João Delfino está com uma psicóloga que conversa com a gente, não é isso, João? Boa tarde. Oi, Guerra, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente no Boletim Legislativo. A gente vai falar hoje sobre apostas, as apostas esportivas, os jogos online. Segundo pesquisas, 22 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma aposta nas chamadas bets esportivas em 2023. E os gastos dos brasileiros em jogos de apostas online ultrapassou os 11 bilhões de dólares também no ano passado. E isso pode se tornar um vício, né, que é totalmente prejudicial não só para o psicológico, mas também para toda a nossa vida, né? Então, para isso, eu estou aqui com a psicóloga Renata Bueno, ela vai dar algumas explicações para a gente sobre isso. Doutora, boa tarde para você. Fala para a gente como que essas apostas, por que elas podem, de repente, acabar virando um vício das pessoas? Na realidade, a oferta, o acesso aos smartphones, e você está o tempo todo ali na telinha, vem muitas ofertas, e essas pessoas, elas acabam, pela oferta e pela ociosidade, acabam jogando e aí se prejudicando bastante. Por quê? No smartphone você coloca o seu cartão de crédito, você coloca ali, facilita fazer apostas onde vai dinheiro. Isso dá uma sensação de vou ganhar mais uma vez, vou ganhar. E nisso vai perdendo, e o vício vai se instalando na pessoa. É aquela questão, talvez, do dinheiro fácil, né? Tá ali no celular, no sofá, e de repente, vou apostar. Isso, dinheiro fácil, a tecnologia, ela veio de uma forma positiva, mas ela também traz esse malefício para as pessoas que tenham essa sensibilidade, têm essa vulnerabilidade e acabam entrando num vício, pela ociosidade mesmo. Tem alguns jogos, algumas apostas que são ilegais, tem outras que são permitidas, talvez a gente possa destacar as esportivas, né? Mas como a gente começar a diagnosticar que algumas já estão passando, a pessoa diagnosticar que já passou de um hobby e já está virando de fato um vício, né? Que sintomas, vamos dizer assim, que sinais a pessoa começa a ter? Os principais sinais de que cuidado já virou um vício é quando você começa a ter prejuízo financeiro, prejuízo na sua qualidade de vida, você não consegue pensar em outra coisa a não ser fazer a aposta, e seu círculo social acaba ficando empobrecido porque você não quer fazer contato, além de ficar naquela telinha ali. Ali é um grande sinal. Cuidado, para ali e vai buscar uma ajuda. Perfeito, então, doutor. Então, buscar ajuda seria, de repente, procurar um psicólogo ou uma pessoa que está entrando ainda nesse vício, tentar ainda sozinha, o que ela pode fazer, além de buscar um psicólogo? Se ela conseguir sozinha, com um grupo de apoio, de amigos que ajudem ela, que ela possa falar, nossa, eu não estou conseguindo me controlar, o tempo todo eu estou querendo jogar, ótimo se ela tem uma rede de apoio que ajude. Normalmente, essas pessoas não têm, até por isso que elas acabam entrando nesse vício. Buscar um psicólogo, e se isso for muito intenso, se isso estiver paralisando a vida dela, até um tratamento psiquiátrico essa pessoa precisa buscar. Perfeito, doutor. Obrigado pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Guerra, informações importantes. E é lógico, né? Apostas, tem gente que está querendo viver de aposta hoje em dia. Aí não tem jeito, né, Guerra? Volto com você aí no estúdio. Não tem jeito mesmo, viu, João? Muito boa tarde. Pessoal, informações importantes, e é exatamente por conta de todas essas questões que o Ministério da Fazenda publicou uma portaria com regras para as empresas que oferecem jogos de apostas online. Assim, a partir de 1º de janeiro de 2025, as plataformas deverão distribuir pelo menos 85% do valor arrecadado como prêmios. Além disso, ficam proibidas promessas de ganhos futuros e saldo negativo do apostador. O jogo também precisa ser de cota fixa e apresentar no momento da aposta o fator de multiplicação que define o valor a ser recebido pelo apostador em caso de premiação.
Na prática, a portaria enquadra como jogos online os que ficaram conhecidos como Jogo do Tigrinho, Jogo do Aviãozinho e Roda da Fortuna. E a gente segue com um boletim agora para tratar de outro assunto sério, roubo de celular. De acordo com o anuário do Fórum de Segurança Pública, a cada 2 segundos um aparelho foi roubado ou furtado no estado de São Paulo em 2023. Realidade exige cuidados para evitar prejuízos, não só a perda do telefone, mas também os dados armazenados dentro dele. Usar o celular na rua pode ser um chamariz para roubos. Ainda mais porque as telas causam distração e tiram a atenção do que acontece ao redor. Foi exatamente assim que o Jonathan perdeu o aparelho, em um assalto em maio deste ano. Eu estava em casa e aí recebi uma ligação por questão de privacidade, né? Tinha muita gente em casa, eu resolvi atender fora. Uma esquina que geralmente as pessoas ali da casa já atendiam o telefone ali. Aí eu fui, sentei, peguei o celular e comecei a conversar. Nessa que eu estava conversando, e a parte que eu estava ali era bem escuro, então não dava para ver muito bem, mas eu estava conversando, de repente eu tomo um chute aqui, aí eu caio, né, eu apoio minha mão, e nessa que eu apoio, dois meninos numa bicicleta aproveitam e puxam o meu celular. Eu consegui puxar meu fone, e como era um morro, eles desceram muito rápido, não deu nem tempo de eu correr, fazer alguma coisa. O que aconteceu com Jonathan é uma das 356 ocorrências envolvendo celulares registradas em São José dos Campos entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, neste período, a cidade teve 138 roubos e 218 furtos de celulares. Segundo a Polícia Militar, o número de furtos é maior pela dificuldade de identificar e localizar os suspeitos. Como o roubo ele é mais fácil de ser identificado, ele exige a violência ou a grave ameaça, é mais perceptível e possibilita o acionamento imediato da polícia. O celular furtado ele demora a ser percebido pela vítima. Então a localização fica mais difícil, às vezes não se lembra onde foi a última vez que se mexeu no aparelho. Então por isso que os furtos eles acabam sendo uma modalidade mais adotada em detrimento do roubo, né? Entre as ocorrências de roubo e de furto há um denominador comum, a exposição do celular. E o tenente explica, a ocasião faz o ladrão. Em alguns casos, o crime não foi planejado, mas o assaltante enxerga a oportunidade quando percebe alguém distraído com o aparelho. Os cuidados que nós costumamos aconselhar que se tome é evitar atender o celular em local aberto, principalmente em local com grande aglomeração de pessoas que sejam desconhecidas. Se for necessário atender o celular, procurar o interior de um comércio ou um local mais abrigado. Evitar andar com o celular no bolso de trás, andando com ele sempre dentro de uma bolsa, de uma mochila ou no bolso da frente. Você tomar uma atitude preventiva para evitar que você se torne alvo do ladrão que porventura esteja averiguando. E a gente sabe que a situação criminosa ela passa também por uma análise de possibilidade, de ocasião. Então o ladrão, se ele vê alguém desatento com o aparelho celular, torna-se um alvo em potencial. Mesmo com os cuidados, ser vítima de roubo ou furto é um risco. Caso aconteça, o primeiro passo é buscar a polícia para relatar o ocorrido e fazer o boletim de ocorrência. O e-mail pode ser localizado através do código * Jogo da Velha, 06 Jogo da Velha. Então é importante que todo mundo tenha esse código anotado, passe para alguém de confiança, para no caso de algum boletim de ocorrência, isso ser passado à Polícia Civil. É importante que no caso de celulares que contam com rastreamento, a pessoa tenha a senha e o login para possibilitar o acesso através de um computador. Além de tudo isso daí, logo de início, né, a partir do momento que se dê falta do aparelho, realizar o boletim de ocorrência. Trazer essa situação porque em toda abordagem, a Polícia Militar, quando houver suspeita, faz a consulta do e-mail. E se esse e-mail tiver sido cadastrado como produto de ilícito, o celular vai ser localizado e pode ser restituído à vítima. Logo após o roubo, Jonathan seguiu a recomendação e fez o boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar o celular. Agora, com um novo aparelho, ele está ainda mais atento ao usá-lo na rua. Agora a atenção é dobrada, né? Porque quem nunca passou por isso, às vezes, não tem problema. Mas quem já passou sabe como é ruim passar por isso, né? E o assunto agora é direito do consumidor. Toda segunda-feira aqui no Boletim, a gente abre espaço para tirar dúvidas sobre como deve ser a relação entre empresa e cliente. Especialistas trazem dicas que nos ajudam a fazer valer o que diz a lei. É o quadro Seu Direito. Oi,
seja bem-vindo ao quadro Seu Direito. Aqui o nosso compromisso é te deixar bem informado sobre as questões do universo jurídico. E nesse episódio, vamos falar sobre a prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica. Você sabe quais são as regras que protegem os consumidores? E quando existe algum problema, como as empresas são responsabilizadas? Afinal, qual é o seu direito? O Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à prestação de serviços essenciais como energia elétrica e telecomunicação, trata as concessionárias e permissionárias de serviço público com o mesmo rigor que se tratam as empresas de caráter privado. Então, quando a gente está falando de serviço de energia, por exemplo, a informação adequada e clara sobre como o serviço está sendo prestado, a prevenção de acidentes, a própria leitura transparente dos medidores são direitos essenciais que devem ser seguidos por essas concessionárias. E quando nós falamos de telecomunicação, alguns detalhes ainda eu gostaria de trazer aqui para vocês que vale a pena expor aí para o pessoal, que é o cancelamento automatizado das linhas, né? Além do cancelamento automatizado, a transparência das informações devem ser disponibilizadas, os contratos devem ser disponibilizados, qualquer alteração no contrato ou até mesmo o cancelamento desse contrato, ele deve ser avisado com antecedência e não pode ser feito de maneira imediata e de inopino. E se você está na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho, atenção, porque chegou a hora de conferir as vagas disponíveis no PAT de São José nesse início de semana na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para agente de organização escolar, ajudante de confeiteiro, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, apontador de campo, armador de ferros, assistente de vendas, atendente de mesa e lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de padeiro, auxiliar de segurança, auxiliar técnico de refrigeração, cabista, chapista de lanchonete, chefe de cozinha, confeiteiro, copeiro, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, eletricista de instalações para aeronaves, eletricista de instalações industriais, empregado doméstico, encanador, fiscal de caixa, fonoaudiólogo, inspetor de equipamentos, instalador fotovoltaico, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, lavador de veículos, leiturista, mecânico de manutenção de aeronaves, mecânico de refrigeração, mecânico montador, motorista carreteiro, motorista de automóveis, motorista de caminhão, oficial de manutenção civil, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de injetora de plástico, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista, servente de obras, supervisor de vendas comercial, técnico de planejamento de obras, técnico eletrônico, técnico de segurança do trabalho e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de atendente de lojas, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E eu espero que você tenha encontrado uma vaga que se encaixe no seu perfil, viu? Uma boa sorte! E do tema do emprego a gente passa para a saúde. Nessa época do ano a radiação solar é menos intensa, mas isso não descarta a necessidade de cuidados durante a exposição ao sol. Agora no inverno os hábitos de proteção devem ser os mesmos. E vamos falar sobre esse assunto com a repórter Luísa Minas. Boa tarde, Luísa.
É isso mesmo, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa segunda-feira. Bom, com essa chegada do tempo mais seco, de baixa umidade, a gente tem bastante cuidados e alertas para tomar no momento de cuidar da pele, de cuidar da nossa saúde. Então, por isso, hoje eu falo com a doutora Larissa Beltrão. Então, doutora, eu já começo te perguntando em relação a esse tempo seco. Existe uma diferença na hora de cuidar da nossa pele, né, para uma época de mais sol, para essa época de inverno? Como é que funciona? Sim, nessa época de inverno a gente acaba tomando banho um pouco mais quente, a pele acaba ficando um pouco mais ressecada, então a gente precisa de cuidados extras com hidratação. E uma coisa que não faz diferença entre o calor e o inverno é usar protetor solar todos os dias. Muita gente acaba esquecendo nessa época do inverno de usar o protetor solar, acha que ele é só para a praia, para a piscina, para um momento de lazer ao ar livre, mas no dia a dia a gente recomenda usar o protetor solar independente da temperatura. E, doutora, quais são os riscos, né, para quem não passa o protetor solar ou para quem não hidrata a sua pele? O que pode desencadear devido a essa falta de proteção? O protetor solar a gente indica com o principal objetivo de prevenir câncer de pele. Muitos cânceres de pele são provocados pela exposição excessiva ao sol, junto com a predisposição individual de cada pessoa. O sol está aí todo dia, a radiação ultravioleta está aí todo dia, então a gente indica usar o protetor todos os dias. Em relação à pele mais seca, menos hidratada, pode ser um fator desencadeante de dermatites, como a dermatite atópica, como até a dermatite seborreica, o banho mais quente pode deixar o sébum, que é essa oleosidade que a pele produz, com uma qualidade alterada, e isso favorece o aparecimento da dermatite seborreica também. E, doutora, a gente está falando de tempo seco, né? Então, como a gente pode prevenir, né, cuidar da nossa pele para que não aconteça algum tipo de doença mais grave? A gente indica usar água do banho um pouco menos quente, né? Não precisa passar frio, mas também não precisa ser aquela água escaldante, quente demais. Tentar aquecer o ambiente do banheiro ao invés de aquecer a água que você vai entrar, né? Usar sabonetes mais suaves, como, por exemplo, sabonete de glicerina, e logo após o banho já passar o hidratante, que é a hora que a pele mais vai absorver essa hidratação. Tá bem, doutora, muito obrigada pelas informações. E outro cuidado bem importante que a gente tem que ter nessa época do ano, né, de tempo seco, de baixa umidade, é em relação à hidratação do nosso corpo, né? E 40% das internações por desidratação aqui no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele acontece com pacientes acima de 60 anos. Então, a gente preparou uma reportagem especial para falar sobre a desidratação em relação aos idosos. Vamos conferir. É assim que a dona Ana começa o dia. Prepara o shake verde, se alonga e parte para a caminhada matinal. A garrafinha de água é a companheira, sempre presente nas atividades. Tem que hidratar. A água é principal. Não sou muito de refrigerante, suco assim, não. Eu preciso da água. Toda hora tomando água. Entre chá e água, eu tomo cerca de 3, 4 litros por dia. Os hábitos da aposentada são verdadeiros exemplos para manter o corpo hidratado e saudável. Como ela gosta de contar, esse é o segredo para chegar aos 80 anos ativa e com saúde. Tem pessoas que só falam, estou com dor aqui, dor ali, dor... Eu não sei o que é isso. Caminhada, ginástica, para mim tudo isso é rotina do dia a dia. Só que o exemplo da dona Ana ainda é uma exceção. Um estudo mostrou que apenas 4 a cada 10 idosos no país praticam hábitos saudáveis, um comportamento que aumenta o risco à saúde, principalmente com a chegada do inverno. Por ano, mais de 40% das internações por desidratação acontecem com pacientes acima de 60 anos. Esse dado acende um alerta para essa época do ano de tempo seco e baixa umidade. É natural do envelhecimento a gente perder a quantidade de líquido dentro das células e fora das células. Então já é um organismo com mais tendência à desidratação. E aí junta com esse tempo seco, que faz com que a gente não tenha sensação de sede tão importante e que faz com que as nossas mucosas, a nossa pele já fique muito ressecada. Então, por isso a gente encontra a desidratação mais no idoso do que no adulto. É importante estar atento aos sinais. Alguns dos sintomas da desidratação em idosos são olhos fundos, olheiras, bocas secas, cansaço excessivo e até mesmo fraqueza e tontura. A solução está na ingestão de água diária. O ideal é manter o consumo de pelo menos 2 litros por dia, mas isso varia com o peso. E como a desidratação no idoso acontece mais rapidamente, também é recomendado ingerir líquidos a cada 2 horas.
Outra dica é introduzir na dieta alimentos ricos em água, como frutas e sucos. A gente precisa se lembrar de tomar mais líquidos mesmo, usar os umidificadores de ambiente, que também podem ser uma boa opção, poder fazer inalação com soro ou lavar as narinas, é importante para manter as mucosas hidratadas. E quando perceber que a pressão está ficando mais baixa ou que ficou muitas e muitas horas sem beber água, também já se lembrar disso. Outro cuidado importante está relacionado à atividade física. Segundo este educador físico, a hidratação no momento de se exercitar é essencial para usufruir dos benefícios das atividades com saúde e segurança. Essa hidratação, ela não é só água, é água de coco, água saborizada, é um chá que está quentinho, vai trazer uma sensação de prazer maior, é uma sopinha, um caldinho. Então, dessa forma, você vai conseguir manter essa hidratação, manter ele com disposição, porque a desidratação tira a disposição física, né? Gera o cansaço. Então, você vai mantê-lo ativo e com energia. Para a dona Ana, beber água já se tornou parte da rotina. Um hábito que ela recomenda para todos, independente da idade. Hidrate, gente. Tome muita água, toma chá, suco. A gente precisa do nosso corpo sadio. E é isso mesmo, muita água e protetor solar também nos dias com temperaturas mais baixas. E já que estamos nesse assunto, a gente confere agora como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã. Previsão de sol e tempo aberto durante todo o dia de hoje. Pouca chance de chuva. A temperatura máxima esperada é de 27 graus e a mínima de 15. Amanhã, terça-feira, também não há expectativa de chuva. O sol deve aparecer entre poucas nuvens e o dia deve ser mais quente, com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 16. E o boletim de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece que toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube. Então acessa lá o @TV Câmara SJC. Esse é o mesmo endereço do Facebook e também do nosso Instagram. Agora você fica com as notícias do esporte com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Ótima tarde. Até amanhã.